As CPIs no estado. Em Florianópolis, a comissão que vai investigar as denúncias envolvendo os radares da capital definiu hoje as funções dos parlamentares. Em Lages, mais 2 CPIs devem ser instauradas para apurar denúncias envolvendo a Secretaria de Águas e Saneamento da cidade. Continua o mistério. Polícia ainda não tem pistas dos falsos policiais que assaltaram um ônibus de turismo no norte do estado. A DP, que deveria investigar o caso, está sem delegado titular. Situação preocupante no sul do estado. Alguns rios que abastecem a região estão bem abaixo do nível normal e preocupam a Defesa Civil. E ainda com a proximidade da tradicional Black Friday, especialistas alertam para os cuidados antes das compras. Utilize de outras ferramentas de consulta para verificar se esse site tem reclamação, quais são os tipos de reclamações que tem contra esse site, se ele resolve as reclamações. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia ainda não tem pistas da quadrilha que assaltou um ônibus de turismo em Barra Velha no fim de semana. A empresa teria contratado escolta armada que acompanharia o ônibus da metade da viagem em diante. Vestidos de policiais civis e fortemente armados, a ousadia dos integrantes da quadrilha impressiona. Sem se importar com as câmeras de monitoramento instaladas ao longo da rodovia, eles simulam uma blitz em plena BR-101. Audaciosos, os bandidos controlam o trânsito, ocupam uma das pistas e obrigam os motoristas a desviar. Quando o ônibus de turismo chega, eles fazem a abordagem para cometer o assalto. Por telefone, conversamos com o dono da empresa de turismo, que é do Rio Grande do Sul. Eles disseram que era para encostar, que tinha uma denúncia de droga. Em plena 101, quem vai desconfiar? Os caras armados, com colete da Polícia Civil, tudo ali parado, quem que vai desconfiar? Todos os carros parando. Inclusive o guincho da autopista parou um pouquinho antes do... A desviar a rota para esta estrada menos movimentada. As vítimas ficaram sem roupas no bagageiro e só conseguiram sair porque a porta do compartimento ficou destravada. Os criminosos fugiram com pertences das vítimas e cerca de R$108 mil em dinheiro e cheques. Eles usaram um carro prata que também aparece nas imagens. A delegacia de Barra Velha está sem delegado. O delegado de um município vizinho é quem tem feito a abertura de inquérito dos crimes que acontecem aqui. Na próxima semana, uma delegada deve assumir a delegacia e comandar a investigação do caso. O ônibus saiu de Sapiranga, interior do Rio Grande do Sul, com destino a São Paulo. O serviço da escolta armada passaria a funcionar a partir de Joinville, que fica a cerca de 40 quilômetros de distância do local do assalto. E a maioria das empresas pega a partir de Joinville, primeiro em virtude de valores, de preço, para não onerar na passagem também, né? E em segundo, porque até ali é de dia, ninguém imagina que 4 horas da tarde o pessoal vai trancar a 101 com câmeras de monitoração e ninguém vê nada, né? A PRF alerta que todas as fiscalizações ao longo de rodovias federais só podem ser realizadas com a presença de policiais rodoviários, como aconteceu durante a presença da Força Nacional no estado com as barreiras nas estradas. A polícia que age na rodovia federal é a Polícia Rodoviária Federal. E trabalhamos em conjunto com outras forças, com todas as forças, né? Com a Polícia Militar, trabalhamos em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Federal, com a Força Nacional, né? Mas sempre tem uma viatura nossa, né? Uma polícia nossa junto na operação. Em Içara, no sul do estado, o único hospital do município entrou em greve hoje. E outras unidades da região também podem paralisar as atividades ainda nesta semana. O Hospital São Donato possui hoje cerca de 110 profissionais. Apenas 30% do quadro continuam atuando. A proposta de reajuste salarial de 1% de ganho real não foi suficiente para evitar a greve. O objetivo é alcançar aquilo que os hospitais aqui da região estão dando, que é 8,5% de reajuste, o piso de 1.040, o biênio, né, que é 2% de aumento de salário após os 2 primeiros anos de trabalho, e também salubridade de 40% para o setor de higienização. Somente o serviço de urgência e emergência estão mantidos. As cirurgias eletivas e o atendimento ambulatorial estão suspensos.
E, por enquanto, não existe nenhuma previsão de negociação da diretoria com os trabalhadores. Nós não temos mais nenhuma perspectiva de negociação, porque nós não temos nada para oferecer para os nossos colaboradores, porque a nossa recontratualização com o Estado ainda não aconteceu. Para o diretor administrativo do hospital, o baixo repasse do SUS também é um dos fatores que contribui para a dificuldade financeira vivida pelas instituições. A gente passa por grandes dificuldades, os valores pagos, repassados para nós pelo SUS há 20 anos não sofre nenhum tipo de reajuste na sua tabela, então tudo isso vem acarretar problemas, né? E aí culmina aí com um momento desse aí de greve que nenhuma das partes ganha, né? De acordo com o presidente do Sindisaúde, outras 3 instituições podem entrar em greve na região sul ainda nesta semana, todas por questões de reajuste salarial. Então a gente está tendo uma dificuldade muito grande na negociação com o Hospital Infantil Santa Catarina, Casa Saúde Rio Mani e Nova Veneza, que é a mesma administradora, que são os mesmos donos, podemos dizer isso, né? Então a proposta deles é muito aquém daquilo que a gente reivindica. Então teremos assembleia essa semana ainda, creio que na quinta-feira, que vai aí dar os próximos passos do que vai ser acontecer. Talvez tenha greve também, mas queremos tentar negociar para evitar esse movimento. E a seguir, a Black Friday está chegando, mas é preciso ficar atento para não fazer um mau negócio. E ainda uma situação inusitada que chamou a atenção em Florianópolis, um boi nadando na Lagoa da Conceição. Um fato curioso chamou a atenção dos moradores da Lagoa da Conceição em Florianópolis. Um boi foi visto nadando tranquilamente próximo à tradicional Avenida das Rendeiras. As imagens foram feitas ontem por um comerciante da lagoa e mostram o animal entrando no mar e nadando durante alguns minutos. Depois ele sai correndo e percorre a orla, assustando algumas pessoas que estavam no local. Na sequência, atravessa a rua em meio aos veículos e retorna para uma pastagem de onde havia saído. De acordo com a Polícia Militar, é comum nesta época do ano aparecerem bois na região. Alguns são utilizados para a farra do boi, prática que é proibida por lei. A próxima sexta-feira deve ser de muitas promoções. A famosa Black Friday chega pela 5ª vez ao Brasil e pode ser uma oportunidade para quem deseja fazer bons negócios. Mas é preciso ficar atento durante este período de descontos para não cair em armadilhas e falsos anúncios. Nas primeiras horas do próximo dia 28, milhares de empresas devem aderir à Sexta-feira Negra, ou Black Friday, aquele dia cheio de promoções e descontos. Grande parte destas ofertas deve acontecer pela internet. Gisela, que trabalha como assistente comercial, conta que vai ficar de olho nas oportunidades e diz que já fez várias compras pelo meio virtual e garante que são muitas as vantagens. Tem a questão preço, tem a questão praticidade, você está em casa, em qualquer lugar, tem a questão do acesso. A Black Friday teve origem nos Estados Unidos e todos os anos acontece na sexta-feira após o Dia de Ação de Graças. Aqui no Brasil, a primeira edição foi em 2010 e desde então a data tem ganhado destaque. A quantidade de promoções e descontos realmente chama a atenção, assim como o número de reclamações. Falta de estoque, maquiagem de preços e propaganda enganosa são algumas das queixas dos consumidores. E já que ele está fazendo uma compra pela internet, né, que se utilize de outras ferramentas de consulta para verificar se esse site tem reclamação, quais são os tipos de reclamações que tem contra esse site, se ele resolve as reclamações, porque pode ter reclamação, mas resolver, né? E existem sites que simplesmente não têm reclamação e não resolvem nada. Os consumidores também devem ficar atentos para não comprometerem o orçamento. Neste ano, a Black Friday vai acontecer no dia limite para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Além disso, é imprescindível consultar sites diversos para encontrar a melhor opção. Não se deixe levar pela afobação na hora da compra, né? Verificou uma oferta interessante, pesquise o site se ele é de confiança e faça uma busca do valor desse mesmo produto que você está interessado em outros sites da internet, para ver se realmente o preço está condizente, se o desconto realmente é real.
O setor automobilístico vive dois momentos. De um lado, as concessionárias de carros novos apostam nos últimos meses do IPI reduzido. De outro, as lojas de seminovos esperam aquecimento nas vendas com o fim da redução do imposto. Nesta concessionária em Joaçaba, os últimos meses foram considerados bons, mantendo uma média positiva de vendas. O grande trunfo foi o desconto do IPI. A expectativa agora é com o 13º, fim de ano, o pessoal começa a arrecadar um pouco mais de dinheiro, que ela deu uma alavancada um pouquinho maior nas vendas, né? Mas sempre assim, o que tiver de benefício para o consumidor como o IPI reduzido, sempre se torna um atrativo para adquirir o carro novo, né? Que tem sido a grande vantagem do mercado, assim, pelo que a gente percebeu nos últimos tempos, né? Em paralelo, os carros seminovos e usados não foram esquecidos pelo consumidor. Uma pesquisa da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores apontou que houve um crescimento de aproximadamente 5% nas vendas de seminovos e usados em comparação com o ano passado. A tendência é que a alta seja sentida ainda mais a partir de janeiro, quando encerra o desconto do IPI. Segundo esse gerente de revenda, a média de venda deve chegar a 3 carros seminovos ou usados para cada novo vendido. E ele garante, apostar num carro que não seja zero também é um bom negócio, ainda mais com a volta do IPI. Os próximos meses aí, dezembro, é um mês que tem a tendência de ser ótimo. Janeiro e fevereiro a aposta não é tão grande, mas a gente espera que seja melhor com relação aos últimos 2 anos, porque a gente espera que o IPI volte ao normal, que hoje ele tem ele tem que subir ainda 4% para chegar ao número ideal dele, que seria o 7%, né? E a seguir, Águas Limpas de Lages. Câmara de Vereadores do município deve ter 2 CPIs para investigar as denúncias. E na capital, a Câmara de Vereadores definiu hoje os parlamentares que vão compor a mesa diretora até dezembro. A Câmara de Vereadores de Lages deve ter 2 CPIs tramitando na casa. Serão investigações paralelas sobre as fraudes envolvendo a Secretaria de Águas e Saneamento da cidade. Os nomes para a Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada para investigar as contas da Semasa desde a sua municipalização há 12 anos, já começaram a ser definidos ontem em sessão. Hoje, os vereadores que irão participar da investigação devem se apresentar. Depois disso, segundo o jurídico, é preciso definir quem será o presidente e o relator, para que os procedimentos investigatórios comecem efetivamente. Ou seja, poderão fazer busca e apreensão, poderão fazer requisição, poderão fazer oitivas, poderão fazer, se for o caso, considerar alguém indiciado, interrogar. Então, a ela é dado todos os poderes, e que os membros da comissão farão isso dentro dos seus limites legais. Outra comissão parlamentar de inquérito também deve ser instalada na casa. Hoje à tarde, o jurídico analisou o pedido da oposição e deu parecer favorável. Em tese, 2 CPIs sobre o mesmo caso devem tramitar por aqui. Este vereador explica que o objetivo desta CPI é investigar apenas o período em que a Viaplan, empresa que presta serviços emergenciais à Semasa e está sendo investigada, começou a operar no município. O que a gente entende é que houve um fato determinado e é isso que a gente dinheiro. Esse é o objetivo da nossa CPI. Na sessão de hoje, na Câmara, o parecer do jurídico deve ser apresentado aos vereadores e ao presidente da Casa para sua instauração. No dia 13 de outubro, o motorista do prefeito Eliseu Matos, Antônio Carlos Simas, e 2 empresários da empresa Viaplan, Julian Scherer e Arnaldo Scherer, foram presos em flagrante pelo GAECO. O motorista do prefeito foi flagrado recebendo uma bolsa com R$165 mil. O secretário da Semasa, Wilson Rodrigues, também foi detido. Todos estão presos preventivamente. Durante as investigações, o GAECO também identificou o envolvimento de um político com foro privilegiado no esquema. O processo está sendo analisado agora pelo Tribunal de Justiça, que deve dar um parecer até o final da semana. E a Câmara de Vereadores de Florianópolis definiu hoje os parlamentares que vão compor a mesa diretora da casa até dezembro. Com o afastamento do presidente depois de denúncias da Operação Ave de Rapina, faltava legalizar o restante do mandato. Hoje também foi dado mais um passo importante da CPI dos radares.
Foram escolhidos os vereadores Vanderlei Farias como presidente, Ricardo Camargo Vieira como relator e Deglaber Goulart como subrelator. A decisão foi criticada pelo proponente da CPI, que não foi escolhido para estar à frente das investigações, mas que, segundo ele, não deixará de atuar, mesmo que de forma divergente ao grupo. Relatórios separados vão ter, e o importante é saber se o plenário vai aprovar, né? A escolha também não agradou o vereador e integrante da CPI, Pedro de Assis Silvestre, que teme a falta de resultados que são, na avaliação dele, muito aguardados pela sociedade. Nós precisamos que os vereadores, independente de sigla partidária, eles de fato defendam os interesses da população e não protejam os seus partidos políticos. A CPI dos radares promete investigar contratos firmados com a Prefeitura para manter serviços de monitoramento de trânsito na capital, que, segundo revelou a Operação Ave de Rapina da Polícia Federal, poderiam estar ligados a um escândalo de corrupção envolvendo parlamentares municipais e servidores da capital. O presidente eleito afastou qualquer possibilidade de interferência política no trabalho da comissão. A nossa ideia como instrumento político nesta Casa Legislativa é acompanhar os trabalhos já feitos e muito bem feitos pela Polícia Federal em cima das denúncias, em cima do inquérito que vai vir a essa CPI. Uma das primeiras medidas da CPI dos radares deve ser a solicitação de cópia do inquérito policial da Operação Ave de Rapina, além do estabelecimento de um cronograma e da listagem das pessoas que devem ser ouvidas em depoimento pela comissão. Há poucos dias, o vereador Marcos Aurélio Espíndola, o Badeco, foi detido preventivamente e o ex-presidente da casa, César Belloni Faria, ouvido pela Polícia Federal. Com a renúncia do cargo, assumiu uma equipe temporária e o plenário votou nesta terça-feira a mesa diretora que vai estar no comando do Legislativo Municipal até o fim do ano. Foram eleitos Jerônimo Alves como presidente, além de Ednon Manuel da Rosa, Valdívio da Costa Paixão, Celso Sandrini e Guilherme Botelho. Fornecer todas as informações necessárias à Justiça e darmos continuidade aos projetos que aqui iniciamos há 2 anos atrás. E a seguir, estiagem preocupa no sul do estado. Nas regiões mais críticas, rios praticamente desapareceram. E ainda reclamações dos usuários da capital. A Secretaria de Mobilidade Urbana está fiscalizando nesta semana o transporte coletivo. Tô pensando em construir, precisando reformar. E o material elétrico eu já sei onde comprar na Estecanela. Quinzena de interruptores e tomadas a preços imbatíveis na Estecanela. Interruptores Piau Legrand a partir de 5,50 a unidade. Tomadas Piau Legrand a partir de 6,90. E mais, mangueira luminosa em LED a partir de 7,49 o metro. Estecanela, materiais elétricos e iluminação. Em Barreiros e na Trindade. Há mais de 20 anos iluminando seus sonhos. Ministério da Cultura apresenta Natal da Magia, um show de atrações. Big Time Orquestra. É neste sábado a partir das 8 da noite no palco da Catedral. A Big Time Orquestra desembarca em Florianópolis para tornar seu Natal mais mágico. Venha com sua família, assista aos espetáculos que estamos presenteando a cidade. É neste sábado a partir das 8 da noite no palco da Catedral. Apoio Prefeitura Municipal de Florianópolis. Realização CDL de Florianópolis. Ministério da Cultura e Governo Federal. No Imperatriz, o preço é sempre bom e tem dias que fica ainda melhor. Olha só as ofertas especiais que preparamos para você. Paleta bovina porcionada a vácuo, quilo 10,98. Fralda Pampers Total Comfort Mega, 30,99. Nectar Sufresh, 1 litro, 2,59. Farinha de trigo Panfácil, 1 quilo, 1,19. Arroz Ideal, 5 quilos, 6,99. Imperatriz, até o preço é melhor. Band Cidade. Oferecimento Queris. Pensou móveis, pensou Queris. A número 1. A Secretaria de Mobilidade Urbana está fiscalizando durante toda a semana o transporte coletivo da capital. O objetivo é identificar e resolver as principais reclamações dos usuários desde que o consórcio Fênix assumiu a operação em 1º de novembro. Quem depende do transporte coletivo de Florianópolis sabe muito bem os problemas que enfrenta no dia a dia. Bem lotado, como esse aí agora, ó. Que hora que vai ter outro agora?
Acho isso um absurdo, né? Muita fila, e demora muito na fila também. Tá muito ruim, tá péssimo, cada vez pior. Para Cassiane, pegar ônibus todos os dias na capital é ainda mais complicado. Ela sofreu um acidente e quebrou 8 vértebras da coluna. Por isso, não consegue ir em pé, mas o difícil é achar um lugar para sentar. Porque eu não posso me segurar e também tem problema que pode bater na minha coluna e não tem lugar para sentar, né? E tem pessoas que às vezes não dão lugar para a pessoa sentar, sabendo que é preferencial. A operação da Secretaria de Mobilidade Urbana nos terminais de ônibus começou ontem e vai até a próxima sexta-feira. Não demorou muito tempo para os fiscais perceberem os principais problemas. Atraso em algumas linhas e ônibus superlotados. Nós temos que ajustar alguns horários para melhorar esse tempo de viagem. Nós temos que melhorar o tipo do equipamento. Nós temos que, em alguns horários, trocar o equipamento, ou seja, colocar uns ônibus com uma capacidade maior de atendimento. Com os problemas a serem resolvidos, a Secretaria de Mobilidade Urbana vai desenvolver um plano de ação, que será apresentado ao consórcio Fênix para promover os ajustes. O consórcio assumiu a operação do transporte coletivo de Florianópolis no início deste mês e, caso não realize as melhorias, poderá ser multado. Em Lages, na Serra, um programa da Secretaria de Agricultura está fazendo o levantamento das estradas do interior do município. O objetivo é mapear os pontos críticos e realizar as melhorias necessárias. Em 7 meses, 1.517 quilômetros de estradas no interior de Lages foram mapeados através de satélite. A partir de agora, a equipe irá a campo. O trabalho, que conta com o apoio da Universidade do Estado de Santa Catarina, visa mapear detalhadamente a malha viária do interior do município e promover melhorias. Vamos fazer a verificação a campo, tanto das estradas como também o mapeamento de bueiros, pontes e edificações comunitárias. Esse trabalho vai até abril. O secretário explica ainda que todas essas informações vão servir para estabelecer com precisão os pontos mais críticos. Através desse levantamento, será feito um cronograma de serviço para atender as demandas de cada comunidade. Ela vai nos auxiliar para a manutenção, para a gente definir o plano de trabalho, a rota, a localização de cascalheiras, enfim, todo esse processo ela vai auxiliar em muito, né? O objetivo é reduzir custo e melhorar a gestão das estradas e ter uma informação de qualidade para a comunidade. O sistema também irá auxiliar no turismo, uma vez que estradas bem cuidadas atraem mais visitantes. Além disso, todas as informações referentes à localização estarão disponíveis na internet, através do site da Prefeitura de Lages. A intenção é que em abril de 2015 o sistema já esteja em pleno funcionamento. O tempo continua instável nesta quarta-feira devido a um sistema de baixa pressão. Pode haver pancadas isoladas de chuva em todas as regiões, especialmente entre a tarde e a noite. A temperatura mínima deve ficar em 11 graus na Serra e a máxima em 33 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 16 e máxima de 24. No litoral norte, Vale do Itajaí. E também na Grande Florianópolis, a máxima chega aos 27. E no oeste, mínima de 21 e máxima de 30 graus. E no sul do estado, a estiagem começa a preocupar. Em algumas regiões, a situação é tão crítica que alguns rios praticamente desapareceram. O relatório da EPAGRE mostra que 5 estações de monitoramento hidrológico estão em condições de emergência para a estiagem. Esta é a situação de uma delas, a da foz do rio Manuel Alves. A falta de chuva tem preocupado moradores e agricultores, que nunca haviam presenciado uma situação tão crítica. É triste, né? Porque no modo geral, assim, a gente vê falar sobre o meio ambiente no mundo, também está pegando aqui, né? Eu acho que a curto prazo as coisas vão ficar cada vez pior, né? Nós estamos dentro do rio Manuel Alves, no município de Meleiro. Em condições normais, haveria neste ponto pelo menos 1,5 metro de água. Mas hoje, com a estiagem, o rio praticamente desapareceu. Onde ainda restam algumas poças, bombas se encarregam de sugar o pouco do recurso que sobrou para utilização na risicultura. Neste outro ponto, ocorre a captação da água para distribuição ao município de pouco mais de 6 mil habitantes.
Uma espécie de represa foi construída para tentar manter uma quantidade mínima que garanta o abastecimento da cidade. O responsável pela estação mostra qual seria o nível normal de captação da água. Tipo, hoje, a situação que ele está, se dá uma chuva, daqui 4 dias ele vai estar seco de novo. Some toda a água, tá cada vez pior. Além da falta de chuvas, outro fator que agrava a situação dos rios é o desmatamento, que acaba fazendo com que a água da chuva escoe muito rapidamente, impossibilitando a captação. Em região que não está muito florestada, a chuva cai, o escoamento superficial é muito grande, rapidamente o nível do rio sobe, mas também rapidamente ele baixa. No caso de Meleiro, por enquanto, são poços artesianos que têm garantido o abastecimento do município. Se não dá uma chuva boa, eu acredito que mais uns 90 dias vão ter que racionar a água. E você fica agora com o Jornal da Band, lembrando que amanhã estaremos transmitindo o jogo da Liga dos Campeões da UEFA entre Basel e Real Madrid. Por isso não teremos jornal. Uma ótima noite para você e até quinta-feira. Boa noite, até quinta.